tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 23 de setembro de 2009, quarta-feira. O verbete é o 1334, 3 páginas, 45 logias e 6 máximas. O tema é testemunho, a especialidade é conviviologia. O testemunho é o ato, o efeito de testemunhar, declarar, depor, demonstrar ou provar, da testemunha. O testemunho autobiográfico, o testemunho suspeito, o presenciamento, o depoimento, o testemunho do sentido somático, o testemunho inspirador, o testemunho do fato orientador, o autotestemunho de hoje superando os propalados heterotestemunhos milenários, o ato de testificar, o arquivo vivo, os debates públicos, o testemunho da vítima, o testemunho da testemunha ajuramentada, a autovivência como testemunho, a universalidade dos testemunhos, a convergência das provas, a verbação, as injustiças, os acompliciamentos, os testemunhos dos satélites artificiais para as gerações do futuro. Agora, na frase enfática nós falamos, o ato de se viver a condição do testemunho alcança toda consciência, homem ou mulher, inevitavelmente, na vida intrafísica, gerando a necessidade de se pesquisar tal estado de coisas. Você já enfrentou alguma questão envolvendo o próprio testemunho? Como se saiu no contexto? Se quiser aumentar aí, ó, os máximos, pode olhar a holoteca, que faltam 3 só. Agora, gente, nós temos aqui uma série de perguntas de ontem, porque faltou, a gente estava fora da linha, né? Quer dizer, fora do online, offline. Então, a primeira é o seguinte, o poste correto inclui o quê? A etiqueta, a marcha, o que mais? Como deve ser a comunicação adequada para cada consciência? Como equilibrar a fala? Não, a coisa mais séria do poste adequado, poste correto, é a auto-organização fisiológica. A gente vê se a pessoa sabe usar o corpo dela pela marcha dela, o jeito dela se apresentar. A gente vê como é que é isso. Então, mais sério é isso, a auto-organização das funções do corpo. A pessoa sabe conviver com isso. Outra, em casa temos móveis bem antigos comprados em antiquários. Como podemos identificar bagulhos energéticos em nossa casa ou ambiente de trabalho? Por conservadorismo, devemos descartar o que não é necessário ou doá-los? O ideal é tocar a coisa para frente e limpar se a coisa não é boa. Na dúvida, o melhor é ficar livre, sabe, dos tranqueiras, bagulhos, trastes, troços. O que mais? O ideal é dar um jeito nisso. Agora, o ideal na casa é ter mais espaço e não menos espaço. Às vezes você chega no lugar, você vê que o povo é desorganizado. Eu já fui em casa, mesmo aqui em Foz, que na escada eles colocaram aquele monte de vaso de um lado e do outro, não tinha jeito de você subir direito. Sabe como é que é? Cada degrau tinha um vaso para ornamentar. Né? Quer dizer, há umas coisas que... Então, isso aqui, o melhor, no caso aqui, seria examinar, né, se vale a pena descartar, colocar para frente, ver o que é. Agora, usar objetos móveis comprados em antiquário, em antiques, é falta de inteligência, né, até um certo ponto. Não entendo nada de energia, nada. Temos um bom presidente negro nos Estados Unidos, até certo ponto previsto na obra de Monteiro Lobato, porque ele escreveu, né, o presidente negro. Até que ponto a eleição de uma presidente negra, mulher e marxista-dissidente do PT, além de ter sido pobre, a Marina Silva, pode ser o ponto alto da política da convergenciologia na América Latina?
senhor acha que a Marina Silva, Partido Verde, tem chance contra a Serra? Eu acho difícil. Pelo seguinte, o Serra tem uma máquina, né? Ela não tem, né? Outra coisa, ela entrou no PV, não foi no Partido Verde, é isso? Aquilo ali é o pivete, é isso? Está difícil. É. Eu acho que, assim, até o momento que a gente vê, eu não vejo tanta chance, não. Na política do Brasil, que é tudo feita no fisiologismo, no interesse, aquele negócio, eu acho difícil, né? Muito embora, isso é até uma coisa para a gente pensar em votar nela, tal, que talvez seja uma saída, a gente não sabe, vamos ver na hora, né? Eu gosto de julgar capoeira e estudo conscienciologia. O que o senhor acha da capoeira? Olha, tem gente que faz de tudo, né? Capoeira é uma delas. Agora, me conta, você usa também birimbau? É uma coisa de folclore, né? Tudo é possível. Vale a pena, às vezes, a pessoa gosta. Minha mãe tem em casa objetos de decoração da religião budista. Budas de madeira de vários tamanhos. Mas não reza para nenhum. E não mantém vínculo de religião. É mais decorativo. Gostaria de saber se esses objetos atrapalham, se é bagulho, né, Zé? Olha, primeira coisa, isso aí é uma indução religiosa, né? Pensa por aí, às vezes. Pode estar influindo na sua casa, o negócio é ver. Agora, ó, existe Budas e Budas. Eu vi aquele Buda lá nos Estados Unidos, que a barriga dele abria do lado e eles colocavam um tóxico lá dentro. Era o jeito de passar a cocaína dentro da barriga do Buda. Eu vi isso tudo lá. E depois eles conservaram o Buda para mostrar como é que era com a barriga aberta. Aquele Buda que ri. Ah, fica lá. Aquele da barriga grande. Sabe? Eu vi isso tudo nos Estados Unidos. Então, tudo é possível, né? É possível ver que Buda é esse, né? É. Agora, outra coisa. Sobre o processo de remissão de mega assediadores. O que um ex-inquisidor ou nazista deve ser feito de modo a limpar sua ficha para ter tido mérito, para ter feito um curso intermissivo? Isso é possível? Olha, tudo é possível. Depende de quem que ele fez, como é que foi, as reações, qual foi a recomposição que ele arranjou dentro da interprisão grupo kármica. Tudo é possível. A gente nunca sabe. Não posso dizer nem sim nem não, preciso examinar o caso. Pode esclarecer minha dúvida quanto à vida escrava? No caso, quando somos indiferentes à situação, qual o vínculo com o passado? Tudo é possível, né? Pode ser que a pessoa ainda não viu que ela era escravagista, pode ser que ela ainda não viu que ela era escrava, pode ser que ela não viu que isso tudo tinha importância, porque ela está, né, debilóide com a realidade. Tudo é possível, é preciso saber o que houve. Pessoa que tem que examinar isso. Gostaria que o senhor me esclarecesse acerca dos banhos energéticos. Tratam-se de fenômenos anímicos ou parapsíquicos? É sempre necessário ter o aspecto parapsíquico? Não. Quando é você, é anímico. Anímico quer dizer, é da própria consciência, da consciência intrafísica, dentro do corpo humano. Isso é um animismo. O animismo é do corpo, é da matéria, é da parte animal do homem. Agora, parapsíquico é a hora que tem uma influência externa, um amparador, um assediador, um possessor, alguém assim, um evoluciólogo, extrafísico, etc. Então, os fenômenos parapsíquicos, os banhos de energia, o maior banho de energia, o melhor que tem em matéria de energia, é o banho extrafísico de energia de amparador. Isso é que é o ideal. Agora, você pode receber um banho de energia de assediador. Tudo é possível. Então, o problema todo de ser anímico ou parapsíquico é você que vai saber, pela qualificação e o modo de atuação da energia. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que o acervo pessoal seu é tudo. Tudo depende do seu acervo. Por quê? É a ampliação daquilo que você sabe. De modo que, como é que estão os acervos de vocês? Seu laptop tem enriquecido cada semana com alguma coisa boa? Ou ele tem enriquecido com besteira? Então, o acervo pessoal da pessoa, a arquivologia, a arquivística,
a inventariologia que você tem, a bagagem intelectual do seu processo evolutivo é muito importante. Eu estou lembrando, como eu sempre faço aqui com algum pensamento, para lembrar para vocês. Pois é, depende do acervo, tudo que a pessoa faz. Agora, aqui tem uma coisa que eu vou depois mostrar para você. É sobre uma fruta que chama umeboshi. Alguém aí conhece essa fruta? Isso, é a chinesa. E outra coisa, a umeboshi é uma ameixa originária da China, preparada e curtida no sal. É um alimento muito rico e com muitos benefícios. Aqui está falando que faz com sal, etc. tal. Eu acho que essa aí não tem naquela nossa listagem. Depois você dá uma examinada para mim, como é que está isso na internet e tal. Que eu quero acrescentar lá. Que eu acho que nós não colocamos. Eu conheço a umeboshi, mas o negócio passou. A gente não viu. Agora, eles estão fazendo propaganda no jornal, seriamente, é uma especializada que está falando, é uma especialista. Umeboshi. Umeboshi. Agora, qual você deve ser 2 bosch, 10 bosch, tá certo? 100 bosch, 1000 bosch, viu, Adino? Você é mais, não é só uma, tá certo? Umeboshi aí seria que ela é úmida, seria isso? Professor, Sim. A gente tem muda dela aqui, tem uma muda. Pois é. Muda não adianta, eu quero, ó. Em breve ela está falando aí. Em breve ela vai estar falando. Não, mas é da muda que aparece, né? Começa a falar. A fruta propriamente dita. Nós estamos aí para ver isso, tá certo? Agora, quem é que andou examinando o testemunho? Vocês, todo dia, prestam testemunho e fazem um depoimento aqui. Vocês já perceberam? Quer dizer, não é todo mundo, mas alguns de vocês. Pode falar, ó, convém a Magda, é a maior, Magda. Por favor, Magda. Por favor, na patologia, no final da segunda linha, é o testemunho do fato orientador. Gostaria que o senhor explicasse um pouco. O testemunho, deixa eu ver, o testemunho de quê? No final da segunda linha, é o testemunho do fato orientador. O caso todo é o seguinte, é na hora que você, por exemplo, você recebeu uma sugestão, uma orientação para a sua vida, e você então testemunha aquilo que você viu. Eu vivo fazendo isso aqui todo dia. Eu vejo alguma coisa, os amparadores dão uma coisa, aparece uma coisa, eu tenho uma aparição, eu chego e dou o meu testemunho, o meu depoimento para vocês. Hoje, por exemplo, eu estava estudando, estava falando até com o doutor Pedro lá sobre o assunto, é a subintrância cronêmica. Isso não tem parte nenhuma, é uma coisa totalmente nova, mas é muito importante para mim. O que é a subintrância? Vocês já viram aqui, ó, tem uma corrente aqui, tá certo? Aqui, vocês já viram a corrente? Vocês já viram que a corrente tem um elo, e um entra no outro assim, ó. Agora, vocês já viram como é que faz, por exemplo, a construção? Olha só, está vendo aquilo ali, ó? Olha lá, aquela lajota, ou seja, a cerâmica, entende? Ela encaixa assim, ela não entra uma na outra. Vocês estão entendendo, não? Então, ali, ó, não entra uma na outra. Aqui, ó, o elo entra. O tempo para a pessoa que sabe usar, ele é subintrante. É isso aqui. Um entra no outro, um minuto entra no outro. Está entendendo? Aquilo fica muito mais intenso. Você usa muito mais seu tempo. É isso que eu estou estudando hoje. Isso aí é o meu testemunho para vocês do que é que eu estou estudando. Eu estou começando a escrever os dados para fazer esse verbete. Agora, o nome que eu chamo é subintrância cronêmica, que é da cronologia. Isso é da paracronologia. Entende? Agora, é um processo neutro. Agora, veja, você tem uma vida de boa vida, então você é cerâmica. A cerâmica que é colocada até assim, ó, com espaço entre um tijolo e outro e tal. Agora, se você tem uma vida subintrante, é uma vida intensa. Por exemplo, boa vida, você sabe disso, né? Você é especialista nisso, lá por causa do negócio da máfia. Então, veja bem,
o processo da dolce far niente. É boa vida. Hein? Calculismo cosmoético, tudo feito assim. Agora, veja, eu tenho um verbete sobre esses assuntos, muito sério. Como é que chama? Turno mental somático. Turno mental somático, parabéns. Vocês lembram? Mas tem mais do que isso. Agora, esse aí, ó, a subintrância é que é importante. Por exemplo, o Losch sempre falava para mim negócio de horário. Eu falei assim, ó, Losch, eu não meço o meu tempo com as horas. Eu meço pela semana. Para mim não é o dia, é a semana. Então, ele pergunta para mim assim, quantas horas são? Em vez de eu olhar aqui, ó, 12h45, eu falo para ele assim, quarta-feira. Isso é a subintrância. É o aporte, É o tamanho do problema do o tempo. aporte cronológico. É o aporte do Losch. Cronológico do Losch. É. Agora, na quinta linha aqui da fatologia, o testemunho da testemunha ajuramentada. Você poderia dar uma... É o depoimento da testemunha na hora que está lá. Inclusive, a testemunha que tem que ficar calada, não é isso? Mas sem Ela fica calada, ela não pode falar nada enquanto eles não falar para ela. Ela tem que só olhar e só responder o que o cara porque pergunta. em geral é Agora, juramento. tanto o promotor quanto o advogado de defesa pergunta para ela. Quase sempre é assim. Porque em geral são juramentados. Aqui tá, a juramentada existe. Levanta a mão, põe a mão na Bíblia, faz qualquer encenação. Tem que ter lá uma encenação, mise-en-scène. Isso faz parte do serviço. Mas aqui tem algum sentido figurado aqui também. Não, aqui eu estou chamando a atenção para mostrar que essas coisas existem, é o testemunho, né? Lá o cara não pode falar mentira, só tem que falar a verdade. Você está sob juramento. Então é isso, eles querem dar uma solenidade para o negócio. Dentro do júri, a solenidade é muito importante, por isso que aqueles caras usam aquelas becas todas e tal. Agora, Todo cara fica ombrudo dentro. Isso é o cara que falou para mim. É engraçado, você vai no júri, todo mundo é ombrudo lá na frente. Quer dizer, tem os ombros grandes, deve ficar das coisas que coloca, né? tem que jurar com a Bíblia, né? Hein? Geralmente usam a Bíblia em filme Quase americano, eu não sempre é a sei aqui. Bíblia. Agora, no faroeste era diferente. Aqui era a Bíblia e aqui um revólver. Qualquer coisa levantava um ou outro. Isso aí é que era. Isso é o faroeste. Agora, aqui no sentido figurado, um testemunho assim de alto nível, o que você colocaria? O testemunho de alto nível. Sim, em termos de conscienciologia, um testemunho evolutivo de alto nível. A hora, por exemplo, que a nossa turma aí escreve o livro mostrando a sua vida. Por exemplo, a Flávia. Flávia escreveu um livro assim. Mas Era o testemunho dela. Cada um dá o seu testemunho. todo livro não deixa de ser um testemunho. É. Por isso que eu falo que todo livro, antes de mais nada, é autobiográfico. Sempre é, seja o que for. Eu tenho testemunho em tudo que eu faço. É o meu testemunho. Mas, ô Pilar, pode falar. Faça o teu testemunho aí. Meu testemunho é querer entender os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos, na efeitologia, na página 87. Os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos. O problema é o seguinte, nós falamos as coisas sem tentar persuadir ninguém. Não interessa persuadir os outros. É burro quem quer persuadir os outros. Isso é burrice, é imaturidade, inexperiência, falta de inteligência no caso. Agora, a comunicação é uma coisa inteligente. Então, eu comunico. Eu não quero, com isso, fazer uma intrusão na vida ou no micro-universo da pessoa que está me ouvindo ou está lendo. Eu informo, a pessoa pega ou larga isso. Esse é o espírito do princípio da descrença. Então, tudo isso você está perguntando, efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos. O efeito é o princípio da descrença. Depende do grau de entendimento. Tudo depende do grau do de receptor. entendimento da pessoa, da própria pessoa, não é do outro. Mas da própria pessoa. Lá, então, você vai ver a outra pessoa da própria dela, quer dizer, pessoal dela. Agora, veja, ó,
os efeitos intraconscienciais dos fatos persuasivos. Isso é a essência do princípio da descrença, a descrenciologia. Está claro? Porque é com a própria pessoa, ela faz experiência e comprova. Ela comprova aquilo que falaram e informaram para ela ou não. Ela às vezes vai ver que eles informaram errado. Então, por exemplo, é o que eu falo com o povo, que é muito recalcitrante. Olha aqui, você já pensou? Eu sempre falava isso, ó. Eu careca, essa barba branca, 77 anos, depois dos 60 o povo começa a bater pino. Sabe lá se eu não estou gagá? Né? Tem uma opção de coisa nesse sentido. O urubu observa bem. Faça experiência sobre isso que eu estou falando, eu estou escrevendo. Eu não quero convencer você. É você que tem que arranjar sua convicção. Se vai haver persuasão ou convencimento, tem que partir de você, da sua intenção, da sua vontade, do seu interesse, da sua constância, porque a pessoa tem que fazer a pesquisa. Para isso ela tem que ter constância. Então ela tem que ser, como é que é o nome? Você entendeu, né? Então o caso aqui, ó, o testemunho é muito importante. Por exemplo, eu faço meus testemunhos daquilo que eu fiz experiência. Mas quando eu não sei, eu tenho até aquela expressão lá do Adorno, que o Lodge repete sempre, né? Sobre esse aspecto, eu não tenho gabarito, nem suficiente experiência para testemunhar, nem competência para dizer qualquer coisa, não é isso? Isso é porque eu não tenho. Dentro do princípio da descrença, eu não entrei aí, não deu. Mas, quer dizer, mas a pessoa, ou o ouvinte, o receptor, não, eu pode... até agradeço a ele ter paciência de me escutar. Já é alguma coisa. Porque mas para ele... E outra coisa, defendo o direito dele de se posicionar do jeito que ele queira. Só não defendo se ele me atacar. Aí já é outra coisa, com a metralhadora na mão, aí não, aí já vem a polícia, exército, bombeiro, uma opção de coisa. Né? Não, pessoalmente aqui a tendência é mais ouvir e entender. Depois vem a descrenciologia, porque a experiência é mínima ainda, né? Então a experiência, mesmo que ouça os testemunhos maiores... Nós só falamos de coisas difíceis aqui, nada pois de coisa é, fácil. então... Se a gente o que a gente consegue é o mais... fácil, é deixar a vida correr. Não pensar em nada, é deixar a coisa correr. Isso é que é a vida fácil. Por sinal, esse negócio de vida fácil é um perigo, que é a vida airada, né? É um processo de prostituição da vida. Então, é um problema difícil. Agora, tem um outro aspecto aqui, Sim. Na feminologia. Sim. Eu queria entender por que sobrou para a mulher tantas denominações, enquanto para o homem não. Na masculinologia. Às vezes é preciso dar, porque de vez em quando tem uns verbetes que eu carrego demais nos homens. Esse então aqui eu tenho que carregar mais na mulher. Mulher como testemunha, sim. Mulher fala mais, né? É isso, Rosa, eu já tinha falado. Quem é que fala mais, não é mulher? Por isso que Quem é que tem o melhor laringochaca? Não é o ginossoma? Então, é preciso de colocar. Quer dizer, agora, eu estou falando aí, mas tem muita coisa boa. A tocadora de obra, mulher de ação. Então, mas depois da mulher de ação... A testemunha abonatória. Mas Você depois... quer coisa mais séria do que isso? A testemunha auricular. Agora, outra coisa. Muita coisa você não percebeu. É um processo de forma. Eu coloquei aqui o que eu estou falando da testemunha. A gente não fala o testemunha, é só a testemunha, é feminino. Você não percebeu isso. Percebi. Tem uma série de... Então, mas então, se você tivesse percebido, você não ia perguntar. Presta atenção. Não, mas entender aqui, que a tem o testemunha equivalente hábil, a masculino. testemunha idônea, a testemunha impedida, a testemunha... Isso tudo é mulher. Pois é. É mas a não tem testemunha. o testemunho impedido? Eu não posso chamar o testemunha. Não, está errado. A testemunha todo mundo usa aí, é a testemunha. Agora, você fala, o testemunho do fulano. É, mas aqui também Mas tem a testemunha da tal, oitiva. essa testemunha pode ser homem, pode ser mulher. Mas na hora que você fala, ela é feminino, por isso que está aqui. A capite? Sim, grazie. Professor, aqui na fatologia, página 87, o senhor fala no testemunho autobiográfico e arquivo vivo também.
eu relendo o seu livro Técnica de Viver, o senhor coloca lá, o livro, devemos escrever o livro de nossas experiências. É o livro autobiográfico. Então, eu estou, assim, revendo e vendo que muita coisa que o senhor está falando agora, o senhor já falou naquela época, só que o povo Só não para o entendia, povão. né? Não, para o povão, para ver se eles entendiam, mas não adiantava. Eu estou relendo também André Luiz, Evolução em Dois Mundos, essa evolução que o senhor tem que colocar. Está tudo ali, né? Aquela parte do senhor, porque tem a parte do Chico e tem a parte... a gente vê que tudo tem a ver com o que o senhor está falando na sua parte, né? Entendeu? O dele é mais evangelho, mais essa coisa assim. Agora, ó, o melhor livro desses é do Kelvin Van Dyne. Aquele que é o negócio mais sério. Como? Técnica de Viver. O melhor é esse. É do Kelvin. Kelvin. Esse é mais avançadinho em certas coisas. Tem uma ou outra mensagem lá, um ou outro tópico que às vezes vale a pena. É lá que ele fala muito sobre os violadores de almas, que é o que acontece mais na Terra, né? Eles estão violando as almas. Na política, por exemplo. Olha lá, Brasília é a terra dos violadores de almas. Ele é um autor... Isso aí Eu não conheço depois. é japonês, mas é mais chinês, né? A dona está até falando, tem coisa chinesa também, né? Agora, essa aí está falando de ser salgado? Pois é, porque geralmente é salgado que entra. Você já comeu? Não? Então tá aí, ó, você tem que dar um jeito nisso. Como é que você, o italiano, aqui, mangia che te fa bene. Parece cereja. É um tomate mole, é porque ela é meia mole. Hein? É uma azeitona murcha que ela está falando. Professor, esse Mas eu acho que não é bem azeitona, é outras coisas. Ela está trabalhada aí. O autor Kelvin, que o senhor ele é consciência ou ele é consciência, ele agora atualmente é consim, porque ele ia ressomar algumas semanas depois que ele acabou o livro. Ele falou. Mas não foi psicografado, Ele é meu um livro amigo de autoria tempo. dele mesmo. Ele é meu amigo de muito tempo. Sim? Esse Kelvin. Tá. Agora ele é dos nórdicos lá, é dos caras ariano bravo, ele já passou por tudo. Esse passou para a escravidão africana, passou o diabo na vida anterior dele, vidas anteriores. E hoje ele foi, que eu sei, ele é bem capaz que esteja também lá na Finlândia. É o povo que foi para lá. Agora, esse Van Dyne é justamente aquele povo lá, não? O nome que ele já usou, que é o Van Dyne. Agora, outro também, o senhor fala um pouco da questão da paciência e a técnica, o senhor não diz assim, especificamente, técnica de detalhismo, mas dá para entender que não, mas eu realmente... falo sobre técnica do detalhismo. Técnica de detalhismo e a paciência evolutiva, aqui né? são dezenas de verbetes que eu falo em técnica do detalhismo. É. As técnicas do detalhismo e da exaustividade e da circularidade. Essas três eu preciso dela o tempo todo. Eu falo nesse livro, Técnica de Viver, entendeu? Assim, o senhor já fala não lá. fala. Entendeu? Mas lá é a técnica de viver, que é isso, né? É. O livro, o título é Técnica de Viver. Agora, eu procurei pedir para os amparadores para escrever livro nesse sentido. Por exemplo, Conduta Espírita é técnica de viver. É a mesma coisa. Agora, o Kelvin foi escrever mais ou menos a mesma coisa. Eu comecei com Conduta Espírita e acabei com Técnica de Viver. Sei. Entende? Foi tudo de propósito. Início e final. Eles mesmos é que encerraram o trabalho. Agora, antes do Técnica de Viver, pouco antes, teve o livro do Balzac, o romance. A gente publicou também. Agora, esses foram publicados tudo lá pela nossa editora, pela a instituição que a gente criou. Não foi nada a ver com federação, nem nada. Tá bom, obrigada. Professor? Hein? Foi mais ou menos em 65, por aí, que ele ressomou. 60, por aí. Eu acho que ele um dia pode até aparecer por aí. Esse é uma cabeça. Esse é grandão.
A cabeça. Hoje ele já deve estar com a meia idade, né? Mais ou menos por aí. Passou lá. Vamos ver, né? Eu não sei exatamente das coisas, não sabe também o que aconteceu, que às vezes ele tinha uma mini, né, vida apenas para completar alguma coisa. Isso aí, eu não põe essa mão na cumbuca de modo algum nessas coisas, não dá para chutar. Se você chuta, você vai no buraco, você pode errar, é um perigo. Você pode apresentar uma série de hipóteses, mesmo assim vai faltar algum. Você está entendendo como é que é? É difícil de dizer isso. Por isso que eu gosto de falar tudo concreto, aquilo que eu vi, que é o princípio da descrença. Faça a experiência para depois você falar. É a verbaciologia. Professor, aqui no Sim. B, na página 87, na tecnologia, a técnica da criticidade cosmoética. É na frente, 87, a tecnologia. A técnica da criticidade Cosmoética. Tem relação com o posicionamento, o não murista? Pode ampliar um pouquinho? É o processo da heterocrítica moral, né? Cosmoética. Isso é que é importante. Aí é que a criticidade é essa. Nós temos que olhar a condição da heterocrítica. Agora, cosmoética. Por exemplo, há muitos anos, logo que a gente fundou lá o Instituto, um dia a Mônica chegou para mim e falou assim: Valdo, escreva alguma coisa sobre a heterocrítica cosmoética. As coisas aqui estão muito, o povo está muito acalorado com os debates, com as coisas todas. Isso aqui, eu tenho medo que um dia alguém vai dar na cara do outro aqui. Foi logo no início, porque a gente começou a mexer, o povo ficou um pouco exaltado, entusiasmado com certos pontos, queria estudar. E eu sempre lá, nós colocamos um quadro, durante muitos meses eu deixei o quadro. Então, toda semana eu colocava uma frase para chamar a atenção, entende? Para o povo ver o que é que tinha, de acordo com a necessidade do momento. Então, foi aí que ela pediu para a gente escrever sobre a heterocrítica cosmoética. Aí eu relacionei um monte de coisa, fiz palestras sobre aquilo, expus a situação, perguntei quem é que são os exaltadinhos e as exaltadinhas que tem aqui. Vamos entrar nisso, mas agora com debate, mas um debate civilizado. Eu sou favorável até à polêmica, desde que ela seja útil. Vamos fazer a debatologia. Aí começou a acalmar a situação, que não foi fácil. Realmente o povo estava bravo. Teve um dia que eu estava na diretoria e eles estavam fazendo uma reunião no salão. Aí foram atrás de mim. Valdo, vai lá, porque senão vai ter gente que vai brigar uns com os outros lá. Aí eu cheguei para colocar. Gente, chamaram o corpo de bombeiro, eu estou aqui. Onde é que é o fogo? Só para chatear. Aí foi preciso falar umas verdades, entrar na conversa, questionar, tudo para acalmar os ânimos. E outra coisa, era só mulher, a maioria. Está tudo brigando. Era problema de mulher. Essa que me chamaram lá na diretoria é a mulher. Negócio sério. Mas agora, me chamaram também uma vez porque os reciclantes estavam pisando na cabeça dos inversores. Então foi preciso entrar lá. Epa, o que é isso? Vamos dar um jeito. É a vida, né? É imaturidade, né? É. Mas então, O senhor podia falar da atributologia? Por que o senhor... atributologia, predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento quanto à holomaturidade da convivialidade. Por exemplo, na convivialidade, a pessoa tem que ser sincera, tem que ser autêntica. Na hora que ela não é, isso começa a falhar e o negócio vem tudo contra ela, dá o revertério. O retorno é patológico, no caso. Então, tem que haver uma maturidade da pessoa no convívio. Ela, quanto mais explicitante ela seja, mais verídica, fidedigna, real, realista, nua e crua, melhor. Ela vai ter menos problema. Agora, eu vi isso muito cedo e falei assim, eu não tenho que dar nenhuma atenção para a opinião pública. E você como eu sou. Agora, ou eu falo tudo como eu sou, ou eu fico calado.
Agora, o meio termo para fazer média, milhão de coisas, isso aí é perigoso, porque não dá certo. Uma outra coisa certa, se a pessoa arranja um princípio mais ou menos rigoroso e rígido para si mesma, isso é ótimo porque ela não erra, ela fica mais coerente. Ela nunca vai ter uma segunda posição, uma terceira posição, uma segunda intenção, não vai ter nunca. É sempre daquele jeito que ela quer. Agora, eu sei, isso tudo é difícil. Tudo é difícil por causa das injunções. É aquilo que a gente fala aí, ó, com a Carla, que é o contingenciamento da vida humana. As pressões do próprio, você está entendendo? Circunstâncias, as próprias circunstâncias. Isso é o contingenciamento. Esse contingenciamento, às vezes, é difícil você manter essa condição límpida. Às vezes é mais fácil você passar por cima. Mas veja, mais tarde isso vai te dar na cabeça. Até uma das coisas boas em matéria de economia é a pessoa pensar. Tem hora que é preferível ela gastar mais o bistunto dela, a energia, às vezes até ficar um pouco mais esgotadinha, do que deixar aquilo com um buraco, uma lacuna, que vai estourar lá na frente. Entende? Às vezes, 5 minutos aqui, que você está fazendo um sacrifício, vale mais do que 5 dias que você vai passar para ver se melhora a coisa no futuro. De modo que a situação é clarear tudo. Quando eu falo levar direito, a coisa mais inteligente tem é levar direito, tudo claro. Nada de obscuridade, nada de lusco-fusco. Isso aqui é coisa séria. Eu acho, isso não é tão fácil, tudo que eu estou falando aqui também não tem nada fácil, né? Nós só mexemos com coisa difícil e complicosa. Eu sei, mas o que eu vou fazer? Professor, ainda dentro desse assunto da Adriane, é a questão da autenticidade, né? Eu, por exemplo, às vezes eu encontro um certo impacto porque eu falo que eu tenho enfisema pulmonar e friso que eu não estou gripada, eu tenho enfisema. Então, é preferível falar a verdade que enfisema é uma coisa muito mais grave, sim, mas não é uma agora gripe fala comum. O que é enfisema, porque a maioria não sabe o que é isso. Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, ó, você faz assim, você expande seu pulmão, o meu não. Eu tenho uma, como é que chama isso? Hein? Não, tem uns nomes para isso. Como é que chama? Deficiência, né? Não, deficiência não é pulmonar. Como é que chama o objeto? Restringimento do pulmão. Pois é, como é que chama esse objeto que restringe a pessoa? Camisa de acanhamento, força. Você fala que você tem uma camisa de força nos pulmões, o povo vai entender, vai ter pega, até pena de não você. Não pega, é um problema só meu, né? Então, eu vivo com a camisa de força, fala isso. Agora, explica por quê, um processo genético, foi por causa de cigarro, alguma coisa, porque eu fui fumante passiva durante muitos anos. Não, eu estou falando você, porque às vezes, é autenticidade, né? A gente estava até conversando com uma colega, porque quando fala, por exemplo, às vezes a gente quer atenuar, e estou tocando nesse assunto, o Arlindo colocou assim, porque você colocou esse assunto, às vezes uma entrada por um atalho, às vezes é pior. Se eu falar que é uma gripe, eu vou ter uma repercussão muito maior. E não estou falando a verdade, né? Então, é por isso que eu estou... A gripe, todo mundo vai ter medo de você. Agora, enfisema, você mostra. Não, eu tenho uma camisa de força que não deixa eu respirar direito. Pois é, então... O problema é bom você explicar, porque o povo, às vezes, não sabe o que é enfisema. Entendeu? É bom falar. Val. Aqui. Me explica uma coisa. Como é que é o panjudaísmo aqui na CCCI? O panjudaísmo aqui na CCCI. Como é que a gente... Porque às vezes a gente está fazendo, mas não se dá conta que é aquilo. Mas como é que é isso? Conosco, o estudo do judaísmo é muito importante. Como é que a gente faz isso? A gente faz coisas semelhantes. Aqui nós temos poucos judeus, né? Mesmo em Foz tem poucos judeus, tem isso. Na Argentina tem muitos judeus. Em São Paulo tem muitos judeus. Aqui não é tanto. Entendeu? Agora, o que se passa? O panjudaísmo, para você saber, você tem que começar a estudar. Mas tem que ver o povo que é pró
judaísmo e o antissemitismo. Tem que estudar o povo que é da religião semita, propriamente dita, e o povo que é do sionismo. Se a pessoa não tiver atenção para essas 4 áreas, é difícil dela entender o que é o panjudaísmo. Agora, o panjudaísmo é um processo também, se você for estudar bem, entender bem a situação, é um problema de aquilo que quando o povo espalha. Como é que chama? Diáspora. Então, são pessoas diasporadas. Esse é o nome que eles usam. São pessoas diasporadas. Isso é que cria. Essas pessoas são componentes do panjudaísmo. Agora, o panjudaísmo é a pessoa diasporada, é o israelense, é aquele que é ortodoxo, aquele que é ultra-ortodoxo e aquele que não liga, mas que é judeu de nascimento. Tudo isso forma o elenco do panjudaísmo. Você entendeu aí? Então, por exemplo, o judeu, o panjudaísmo, ele é formado pelo judeu dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Holanda, do Brasil, do fim do mundo. É todo mundo. Agora, o panjudaísmo, com o passar do tempo, ele se cristalizou. Hoje já tem 5 milênios que estão caminhando, 5 milênios aí com a situação. A gente tem que entender essa condição, como é que ficou, o jeito, entende? Agora, o panjudaísmo, eles, às vezes, os próprios judeus variam muito na apreciação, no depoimento, na testemunha que eles dão do judaísmo deles. Tem gente que acha ruim qualquer coisa que toca. Se o homem ou se a mulher é ultra-ortodoxo, sai de baixo, porque o negócio tem que ser tudo aquilo do jeito que a pessoa pensa. Eles são ultra-fundamentalistas. Então, há um fundamentalismo tudo estabelecido para ser daquele jeito. E na face da terra, eu não lembro de nada que tenha um tradicionalismo tão arraigado, tão enraizado, tão profundo, tão antigo, quanto o panjudaísmo. Eu não sei. Até hoje, Arlindo, você que já estudou um monte de filosofia, religião, essa coisa toda, você viu algum maior? Não tem. Você pega o cristianismo, esse negócio todo. O cristianismo não tem 2 milênios ainda. Ele tem mais ou menos 1 milênio e 700 anos, mais ou menos 17 séculos. Agora, o judeu tem mais de 50 séculos, a base deles. Então, o panjudaísmo é uma coisa séria para a gente estudar na vida humana. Agora, não é combater o panjudaísmo, é entender o panjudaísmo. Está entendendo? Uma outra coisa, nós devemos demais ao panjudaísmo, todo mundo aqui. Que é um monte de coisas, são os judeus que fizeram, a maioria. Se você pegar esses grandes nomes, por exemplo, do século passado, século XX, todo mundo era judeu. Os grandões que apareceram, tudo. Aí, por exemplo, a gente tem que estar escolhendo quem é que vai pôr, porque senão daqui a pouco eu vou ter uma galeria de gênios só judeus. Mais nada. Que a maioria é judeu. Esse povo todo que eu vivo falando aqui, praticamente 90% do que eu falo tudo é judeu. Entende como é que é? Agora, tem livro que mostra, essas pessoas que o povo não sabe que é judeu, tem livro que relaciona esse povo todo, esses grandes nomes da literatura, da filosofia, da ciência, tudo judeu. A guerra, por exemplo, tinha muito nome que era judeu também. Aí, então, é que entra. Então, se a gente começar a falar nos judeus que eram traidores, pronto, eles já acham ruim, eles não gostam. Se falar nos judeus que eram pobres, judeu, de modo geral, também não gosta disso. É a mentalidade deles. Agora, se você for estudar do ponto de vista da onomástica, você vai ver ainda mais judeu por aí. Todos os Berg que tem, todos os Men que tem, etc., tudo, a maioria, tudo é de base judaica. Você entendeu mais ou menos o que é? Agora, vale a pena estudar, mas agora, faça uma boa biblioteca sobre o assunto. Uma coisa, lá na holoteca tem muito livro desse povo aí já pode estudar muito. Se você quer estudar, tem muita coisa já lá na holoteca. Mas tem que enfrentar.
Para entender o panjudaísmo, a pessoa tem que ler, no mínimo, uns 100 livros básicos bons. A maioria, sim, livrões. Está entendendo? Esses que eu falo aqui, Catatal, né? E Calhamaço, para a pessoa entender bem. Agora, outra coisa, às vezes é necessário também a pessoa estudar a Torá, ver como é que é isso, etc. Alguma coisa nesse sentido, para ela ter uma noção. Estudar o cabalismo, também isso é importante, tá certo? Professor Valdo, sim, aqui, por favor. Levando em consideração o trinômio laringochakra, autenticidade e heterocrítica, aonde que fica a questão assim de exacerbar? É a competição? É a imaturidade? O que é? O problema todo da pessoa, às vezes, é preciso de ver aquele momento evolutivo, qual é o interesse dela, qual a intenção que a pessoa tem. Os interesses, eles variam muito devido às emoções da pessoa, dentro do contexto evolutivo dela. Tem que arranjar um caso para a gente examinar, para a gente estudar, senão não dá para ver. Por exemplo, vamos considerar assim, um pequeno grupo ou um grande grupo aqui dentro da CCCI. Às vezes a gente não percebe, a gente até percebe um autodomínio, assim, em questão da fala, né? Mas a energia ou o olhar, sabe, aquela coisa assim que choca. Como é que a gente pode analisar, entender, sem julgar? O meu entendimento dentro de questões assim. Primeira coisa, você não tem que ficar com acepção de pessoas, quer dizer, fazer segregação das pessoas. Fica de consciência aberta para receber todo mundo que aparecer e não pensar negativo de ninguém, mas ver o nível de evolução da pessoa. Quem está vendo o nível de evolução está ajudando a pessoa. Ver o nível de evolução. Como é que é? Ver o nível de... Por exemplo, dentro do meu nível evolutivo, eu vejo a pessoa até o meu nível. Então mais do que isso, ninguém pode pedir para mim. Eu dou conta até o meu nível evolutivo. Entendendo? Nesse nível, eu avalio tudo e todos. Isso em favor de todo mundo. Não há má intenção nisso. Claro que não. Então é esse que você tem que manter. É assistência, Agora, inclusive. veja, numa condição dessa, eu vejo como é que é a linguagem do olhar da pessoa, a linguagem da careta que ela faz, a linguagem do modo dela marchar, dela caminhar, a linguagem do modo dela falar, a linguagem do timbre que ela apresenta. Mas eu não estou fazendo julgamento aí? Mas tudo é julgamento. Olha, é só a besteira lá do Novo Testamento que fala, não julgais para não serem julgados. Nós somos julgados toda hora e temos que julgar todo mundo. Isso é besteira. Avaliados, eu considero. Pois é. Agora, usa o nome que for, isso é semântica, mas o termo é juízo crítico. Sim. É julgamento mesmo. É besteira arranjar semântica para tapear isso aí. Isso é politicamente correto, banana, besteira. O processo é o realismo dessa realidade. É nesse negócio de fazer média e ficar no mais ou menos que nós estamos perdendo tempo. A gente já perdeu milênios com essa história. Entende? Hoje, eu preciso de ter tudo, soco na cara e fratura exposta. É impacto-terapia, como eu chamo. Não tem jeito. Agora, a partir disso, então, olhe os detalhes da manifestação da pessoa. Toda pessoa é um livro aberto, para quem sabe ler, né? Quem tem olhos de ler. Não é olhos de ver só, não, olhos de ler. E a situação toda é essa, é ler nas entrelinhas. É aquilo que eu chamo do entrelinhamento consciencial, né? Até um certo ponto a situação é essa. O problema é ler. Me corrige se eu estiver equivocada. Eu percebo a competição. Sim, mas isso é ótimo. Competição mostra que a pessoa tem gás, que ela quer trabalhar, ela quer fazer força. Agora, que ela ainda é bobinha, porque ela está na competitividade. Isso. Então, a concorrência demonstra o nível que ela precisa de assistência.
A hora que a pessoa mostra competição, ela está chamando você para ser assistida. Me ajude. Mas ela não sabe que ela está fazendo isso. Quer dizer, ela é amaurótica, ela não vê que ela está fazendo isso. Mas Pedido de socorro. Está pedindo socorro. Tá bem. Não é socorro, é SOS. Não é essa. Vamos devagar, tá certo? Grata. Essa aí não precisa de socorro, ela presta socorro. Quando a pessoa tem um nome desse, é porque ela já presta socorro. É igualzinho aquela no espanhol, que tem a Consuelo. Essa é porque já consola, não é porque ela precisa de consolo. Consuelo. Socorro, consuelo. Tem umas moças que são problemáticas. A gente tem que estar de olho. Eu gostaria de saber a respeito do... Assim, como é que a gente consegue perceber o nosso limite para não fazer um autoestupro evolutivo? Eu vou dar um exemplo. Você tem uma situação que você sabe que pensou, refletiu e decidiu assim, isso aqui realmente não dá mais para mim agora. Eu tenho que dar um tempo disso ou mudar. E aí você, por um tempo até consegue, mas você acaba caindo nas autocorrupções. Então, eu estou num dilema assim, o que seria um autoestupro de você ser muito radical, mas, ao mesmo tempo, não conseguir ter um continuismo. Não, você toma uma decisão... se auto-vitimiza, isso aí é uma auto-vitimização. Em que sentido? A pessoa arranja isso porque ela tem um autoassédio. Ela faz isso porque a autocrítica é pobre. O que é pobre? Autocrítica. Está faltando autocrítica aí. Então, a falta de autocrítica leva para o autoassédio. O autoassédio conduz a pessoa para a autovitimização. A autovitimização, a pessoa está no buraco, está na sarjeta, está no esgoto. Então, por ela mesma. A gente pode dizer assim, no momento que você vê que a situação não serve mais, você já está num nível de conseguir colocar isso em prática. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Mas isso que eu falei agora... Só 50 anos. É a situação, o momento que você consegue ver que aquilo não serve mais, você já tem condição de colocar em prática. É isso? Lógico. Toda vez que uma pessoa já tem ideia de alguma coisa, é porque ela tem capacidade de vivenciar aquilo. Isso é uma regra. Por quê? A teoria é só 1%. A vivência é 99%. Agora, é muito mais difícil você vivenciar 99 coisas do que uma só. Por isso que tem, mas a pessoa tem gabarito, ela tem predisposição, ela é candidata àquela vivência, se ela já sabe, se ela já reconhece. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, parece que é perguntar para você, eu tenho autoconvicção dessa ideia? Eu estou totalmente convicta sobre esse posicionamento? Acabou. Então, aí você morde na língua, mas não muda. Aí, como é que chama? Homo sapiens? Determinatus. Agora, eu pergunto uma coisa. Por exemplo, vamos lá que eu faça isso, né? E aí, mais à frente, eu paro, começo a fazer outros tipos de reflexão e vejo que eu acabei criando uma autorrepressão que deu efeito colateral em outras situações. Isso é fato. Isso não seria um autoestupro? Foi radical demais ou não? Ou a gente vai aparando? Não, às vezes é bom você ser radical, desde que seja com você. Mas mesmo com esses efeitos colaterais... Isso é a cirurgia, é uma autocirurgia. E esses efeitos colaterais, como a gente essa cirurgia não pode chegar numa automutilação. E o que é chegar numa automutilação? Automutilação é a hora que a pessoa cortou muito fundo e que ela vai ficar aleijada. É deficiente física. Isso que é a automutilação. Mas eu quero dizer no sentido dos então, efeitos exemplo, colaterais. Você pode morder na língua, mas não começa a morder todo dia, porque amanhã pode dar câncer, aí é pior. Tá bom. Entende? Mas e esses efeitos, professor? A gente vai aparando isso ao longo do caminho? Esses efeitos colaterais dessa determinação? A gente tem que fazer isso a vida inteira. Nessa vida, próxima vida, as 10 próximas Você vidas. anda, daqui a pouco tem que voltar para... Todos nós ainda estamos precisando disso. Quem é que ainda não tem autoassédio? O desperto. Aqui tem alguém aí que queira dizer que não tem? Vamos ver como é que é. Aí tem que provar para a gente. Vamos ver esse negócio. Então, se não tem essas coisas, nós ainda precisamos disso ainda por muito tempo. Então, mesmo... Agora, olha,
a bênção da tertúlia é que isso aqui é uma bênção para nós todos, para mim também. Ela permite que a gente pense nisso. Já abriu um caminho teórico. Então, 1% da teoria nós estudamos aqui. Já é alguma coisa. Até o Arlindário sabe disso. Não, sabe por que eu pergunto isso, professor? Porque tem horas que, quando a gente para refletir, tem coisa que a gente acabou introjetando sem um pensamento, né? Sem uma reflexão. A gente toma aquilo na teoria, né? Como se fosse uma teoria agregada até, às vezes, ao nosso código, ou possível, suposto código pessoal de cosmoética, e a gente vai agir e ver que o negócio é mais embaixo, né? Então, você não consegue colocar aquilo em prática. E aí, tem momentos que eu tenho dificuldade de ver assim, o que é meu e o que não é, o que eu introjetei, de ver as coisas corretas, mas, ao mesmo tempo, não coloquei uma reflexão. Você não foi sincera com você. Isso ainda é uma falha do autoassédio. A autocrítica sua está furada, está cheia de fissuras. Sim. O problema é esse, só. Agora, ó, nós todos ainda temos casos desses. Só que a gente não pode se acomodar com essa história. Temos que reagir. Uma coisa boa é fazer aquilo que o cara estava falando. Eu, toda semana, na quarta-feira, às 3h da tarde, eu faço uma pergunta para mim. O que é que eu me desacomodei nessa semana? Desacomodei, ele falava. Quer dizer, o que é que eu saí da minha acomodação? Tem alguma novidade? É por aí. Mas tem que ver o fôlego também, né? O fôlego evolutivo. Tem hora que... Agora, faça aí o negócio das 3h de quarta-feira. Eu não tenho nada a ver com esse horário, não. Isso é ele que arranjou lá, por causa dos horários dele, que era o melhor que ele achava. Era quarta-feira, 3h da tarde. Desacomodar. Que é a hora que você se desaloja, a hora que você sai da inércia, a hora que você faz um abalozinho pessoal, a hora que você dá alguma coisa, vamos dizer, tremor de terra, um terremoto, alguma coisa nesse sentido, enfim, um abalo sísmico, intraconsciencial. Seu micro-universo consciencial entrou em abalo sísmico. Agora, precisa ser no mínimo 7 na escala Richter. Questão não adianta nada, um abalinho, isso aí não resolve. Tem que ver. Quarta-feira, 3h da tarde, tá? Toda semana, tá bom? Hoje é quarta-feira, é daqui mais ou menos 1h30. Coincidiu. Só pode não repetir tem nada a que ver com pergunta. isso, porque o cara que falou é antigo. Só pode repetir a pergunta que ele fez? Qual o nível de... O caso dele é o seguinte, olha, eu não posso continuar me tapeando, ele falava. Então, eu arranjei um jeito de sair da acomodação. Toda quarta-feira, às 3h, que é o horário que eu tenho melhor, que é o meio da semana, quarta-feira para ele lá na ocasião, às 3h da tarde eu faço uma pergunta. O que é que eu me desacomodei nessa semana que passou? Desacomodar. Ele é mesmo que falava esse nome, isso aí eu não uso muito esse nome aqui, eu não falo nisso. Mas ele tinha que se desalojar daquela acomodação, daquele tradicionalismo, o nome que eu falei com ele na ocasião era o seguinte, automimese. Ele tinha que sair da automimese. Isso aí é uma técnica contra ou anti-mimese. Você está entendendo? É uma saída. Então, eu cheguei para ele e falei assim, você não se preocupe com isso não, que aqui eu posso chegar aí para a turma do Instituto, isso foi lá no Instituto, no Rio, quando a gente estava lá na Glória. Então eu falei assim, eu posso chegar aí naquele salão que tem lá na esquina, né? Tinha aquele salão na esquina do prédio ali, negócio. Eu posso chegar e falar assim, acomodados da evolução. Todo mundo vai responder, presente. É igualzinho aquele negócio do Loche, né? Olha a polícia, pronto, não fica um. Entendeu? Do ponto de vista geral, isso, por incrível que pareça, ainda é muito presente, né, na vida humana. Ainda tem muito disso.
De modo que vamos ver. Daqui um ano, já se passaram 52 quarta-feiras. Você vai fazer 52 perguntas para você. Você pode ter arranjado 52 manifestações positivas. Eu confio em você. Valdo, faz a pergunta e daí essa desacomodação você tem que listar e refletir sobre o assunto ou só fazer a pergunta? Primeira coisa, a hora que ele chegou num nível desse, ele começou a pentear com pente fino, ele começou a ver tudo que tinha de errado nas coisas dele. Ele fez um levantamento, foi uma loucura. Ele começou a entender mais o conscienciograma, entende? Agora, hoje nós estamos com tudo na mão. Tem a Conscius, tem a Apex, tem as coisas, todo um monte de livro aí para nós estudarmos, tem aqui o debate que a pessoa pode fazer pergunta até fora daqui. Eu nem falo o nome dela, quer dizer, uma pergunta sigilosa. Isso ajuda, né? Hoje o nível está melhor do que a gente tinha naquela ocasião. Uma outra coisa, tem a pesquisa, por exemplo, que a pessoa pode fazer da Cosmo, lá, as notícias todas da Cosmoanálise, isso aí, né? O cosmograma, isso também ajuda. E outra coisa mais recente, mais séria, é a internet. A pessoa vai com aquela ideia, por exemplo, e olha na internet, ela vai ver um monte de ideias, ela vai ver que tem gente igual a ela, tem gente melhor, tem gente pior. Isso tudo é importante também. Mas essa técnica de chegar a um certo horário, um certo dia... não, é para a pessoa fixar aquilo que ela gravou e não tinha jeito. Ele estava certo. Ele criou uma técnica, vamos dizer, respeitável. Mas talvez, provavelmente... Gente, tem gente aí que passa anos sem fazer nenhuma reflexão, sem fazer nenhum autojuízo crítico, autojuízo ou juízo crítico de si mesmo. Agora, ele não, fazia toda semana o meia-culpa. Mas, na verdade, é uma pergunta acompanhada de um balanço, mas com reflexão. Terrível. Reflexão terrível. O que é que eu me desacomodei essa semana? Eu desalojei o quê? Qual foi a parte nova? O que é que eu trouxe de renovação? Aonde que está a reciclagem? Eu falei com ele, olha aqui, ó, o problema mais sério que você está falando é da Ressex. Eu disse, não, eu sei. Foi a partir da Ressex que eu cheguei a essa conclusão. Então, por exemplo, estudar a reciclagem, a reciclologia, é muito importante. Agora, hoje, com esses termos aí, agora nós vamos ter 1.300 verbetes, né, que vocês vão lançar. É só pegar pelo Find e olhar lá. Ressexologia, ou Ressex. R-E-C-E-X. Põe lá e vê o que você acha. Você vai achar um monte de coisa sobre a reciclagem. Tem muita coisa nesses 1.300 verbetes. Tem verbete até sobre ressexologia, autorressexologia, etc. É só procurar. Coloca autorressexologia entre parênteses. Você vai ver pela especialidade. Isso aí hoje ajuda. Hoje nós já temos muito mais elementos para debater as coisas, né? Agora, as tertúlias já estão começando a aparecer nisso. Já há muito material para a gente estudar. A coisa já é mais séria. Agora, veja, 1.334 verbetes hoje. Quantas semanas não tem aí? Se você for olhar, quantos dias? São 1.334 dias, se você for olhar. Até um certo ponto é mais, porque no início a gente não tinha tertúlia na segunda-feira. Né? Então aumenta um pouco mais. Mas se você for olhar, ó, só aqui já tem, está caminhando para 4 anos. Aí, o caminho já abriu para o 4º ano. Tertúlia intensa, assim, com debate, né? Debate específico. Isso aí já é uma ideia, é sério. As tertúlias começaram em outubro de 2005, Foi, cada dia um verbete. Foi. Agora, de novembro de 2002 até outubro de 2005, também tivemos tertúlias de modo regular. Né?
Agora, o processo é de 2002 para cá, nós estamos com 7 anos, não é isso? No início do ano agora já vão dar 8 anos, não é isso? Vamos caminhar para o 8º ano. Agora, do ponto de vista dessa... Porque eu não podia chegar e fazer tudo regular do jeito que nós temos hoje. Ninguém ia aparecer aqui. Eu ia assustar todo mundo, assustava o passarinho. O negócio todo é esse, então eu tive que ir devagar, tudo devagar. Agora, hoje não, é o que eu falei, eu expliquei isso tudo. Ó, agora eu vou tocar a marreta na cabeça de vocês. Então, tem assuntos, às vezes, são mais complexos, etc. Tal. Agora, eu estou seguindo as coisas do Amin para trazer os verbetes. Então, tem uns suaves, etc. Tal. Esse de hoje, por exemplo, é suave. Precisa, porque senão, se todo dia a gente chegar com a burduna, daqui a pouco ninguém aparece aí. Mas olha, pode falar. Esse é mais ou menos suave, né? Na terceira linha da fatologia, tem assim, o autotestemunho de hoje, esperando os propalados heterotestemunhos milenares. Eu queria entender isso melhor e queria exemplo por exemplo, também. A hora que você vem e fala a sua experiência de hoje, dessa vida, do jeito que você está nesse momento evolutivo, isso supera todos os seus processos do passado. Tudo aquilo que o outro falou, aquilo não interessa. A sua realidade hoje é essa. Então, por exemplo, a sua realidade hoje é extremamente complexa e te dá muita responsabilidade. Porque você está sabendo essas coisas toda a consciência. Antes, tudo ficou pequeno, não interessa mais. Você já superou, você ultrapassou isso tudo. Tá certo? Então, é isso aqui, ó, não tem jeito. O autotestemunho de hoje, superando os propalados testemunhos milenários. Então, esse item tem a ver, então, essa pergunta da questionologia, que pergunta assim, se a gente já enfrentou alguma questão envolvendo o próprio testemunho. Tem a ver com isso? Tem. É da pessoa, né? Escuta, toda a vida em si é um testemunho. Porque você está dando um exemplo. Esse exemplo é um testemunho, é o seu. Ninguém está fugindo disso. Se uma pessoa não quer mostrar quem ela é, só tem uma saída, é sumir do mapa. Se ela apareceu no mapa, ela está prestando um testemunho. Gente, eu vou responder, que tem uma série de perguntas. Essa daqui já deve ser mesmo mais direta de hoje. Em casa temos móveis bem antigos comprados em antiquários. Como podemos identificar os bagulhos energéticos em nossa casa ou ambiente de trabalho? Por conservadorismo, devemos descartar o que é necessário ou doar? Essa eu já respondi. Essa está repetida da que veio aí antes. Estou me preparando para a docência conscienciológica. Sinto que durante as aulas, cursos ou palestras das ICs em geral, há um campo em que é instalado favorável ao debate e atalhos. No entanto, sempre penso como faria para falar de conscienciologia para pessoas resistentes às ideias, sejam da religião ou da ciência convencional. Primeira coisa, você não precisa falar. Outra, gostaria de saber como funcionou na época inicial do IPC para a formação de professores. Considerando que o senhor era o único a falar do assunto naquela época, poderia dar seu testemunho de como foi enfrentar tudo contra todos? Primeiro, a coisa que houve mais séria foram a briga de duas das maiores professoras mais experientes que eu tive. Elas brigaram. Por quê? Eu cheguei e falei assim, ó, você vai ser professora? Então nós vamos filmar você. Assim você vai ver seus erros, a impostação de voz, as bobagens todas, se analisa. Agora, quando nós vamos fazer isso com a outra, ela achou ruim. Aí aquela que já tinha feito, veio para haver uma briga que foi preciso de apartar com calma, etc. Tal. O negócio foi feio. Subiram pelas tamancas. Você está entendendo? A situação foi brava. Agora, tudo por quê? Eu queria era filmar para mostrar os defeitos, a própria pessoa ver. Não, ó, você examina você. Se você quiser, depois que você viu o filme, eu vou ver e falo para você o que é que tem de errado junto, na hora. As pessoas não queriam saber disso. Está entendendo?
Agora, coisa de mulher, né? Isso é que deu mais problema. Agora, esse foi o maior problema que eu tive, de modo geral, mas não. Com o passar do tempo, havia aqueles que queriam aparecer, havia um nosso amigo que gostava muito de aparecer com filosofia, para ver se através da filosofia ele acabava com os meus argumentos. Isso também com o tempo desapareceu, vários desses sumiram. Teve outros que vinham com argumentos mais assim, reles, superficiais, bobocas, em matéria de misticismo, isso também sumiu. Esse aí eu não faço. Agora, a coisa mais séria mesmo era isso. Uma outra coisa também séria era a pessoa falar sem balançar os balangandãs. Isso também deu problema no início. Então, era aquela professora que ia lá sem sutiã. Então, ia falar e os negócios estavam tudo. Aquilo chamava atenção. Eu falava assim, você não pode falar isso, que você desvia a atenção. Os alunos todos ficam olhando para o seu seio aí e esquece o que você está falando. Que banana tudo aí, o negócio dá para trás, não dá certo. Tem que usar sutiã, não tem saída. Então, foi preciso organizar, melhorar a situação toda. São coisas assim que eles tiveram. Coisas um pouco assim, folclóricas, né, da história. Mas o mais não, com o passar do tempo, todo mundo está muito senhor de si. Outra coisa, quando a gente começou a lançar o livro, eu falava sozinho, mas muita gente, às vezes que chegava, eu falava mais mesmo. Mas, como sempre, até hoje, até um certo ponto. Agora, o que se passa? Devido aos livros, todo mundo começou a falar, porque lia, já começava a pesquisar, a debater, a refutar. Isso tudo ajudou muito. Gostaria de entender melhor na fatologia, linha 3, o autotestemunho de hoje, superando os propalados, eu acabei de falar aí, né? E na feminologia, a quarta linha sobre reeducadora. A reeducadora é a pessoa que hoje entende o processo da conscienciologia e que entra na docência para reeducar. Quer dizer, a reeducaciologia. A reeducaciologia é o caminho da cosmoética, da evoluciologia, da inteligência evolutiva, da democracia pura e outras coisas mais. É o caminho da reeducação. É o autodidatismo permanente, é o princípio da descrença, é o paradigma da consciencial, etc. Minha filha nasceu prematura com 7 meses pela eclâmpsia, apresentada pela mãe. Hoje ela possui 1 ano e 10 meses. A mesma diz sempre que me ama, mas não diz o mesmo para a mãe. Existe alguma relação nessa situação entre a eclâmpsia, a mãe e a filha? De que forma posso ajudar a filha a dizer palavra de amor para a mãe? Olha, isso aqui é uma coisa que eu preciso de falar para você da boca para o ouvido, não é bom falar aqui. Que outras pessoas vão ver, isso vai ficar gravado, não dá. Qualquer coisa, você vem e me faz essa pergunta da boca para o ouvido, na minha cara. Eu vou te explicar umas coisas com calma. O que são os fatores da eclâmpsia? O problema aqui é eclâmpsia, mas isso a gente não pode estar falando aí. Vou falar para ele, isso aí vai ficar gravado, a pessoa vai ver, em vez de ajudar, eu vou piorar as coisas. Agora, falando na boca para o ouvido, sigilosamente, aí eu posso abrir o jogo, que é consciência para consciência. O autor espírita Laor Borges Júnior de Uberaba escreveu recentemente um livro chamado Experiência no Mundo Espiritual, em parceria com a consciência Kelvin Van Dyne, falando do Evangelho de Jesus. Isso é falso? Total. Ele já está ressomado há muitos anos. Agora, o que se passa? A minha mãe, ela está renascida também há muito tempo, e eles estão recebendo mensagem dela até hoje. Isso aí faz parte do serviço. Mensagem psicografada tem de tudo. Né? Quais recomendações o senhor dá quando a pessoa percebe que vai passar por situações específicas, difíceis e delicadas a curto, médio e longo prazo? A primeira coisa é estado vibracional, fazer um ambiente para ver se melhora o holopensene da pessoa. Né? Esse é um caminho. Então, vai com a corda toda, através do estado vibracional. Se você aumentar as suas defesas energéticas, você vai melhorar. Agora, a primeira coisa, na hora que você for exteriorizar a energia, alcandora todo mundo que você vai encontrar como uma santidade total. Todo mundo virou santo para você.
Você abençoa todo mundo e põe bastante energia positiva nesse povo. Aí você não tem má intenção, há uma boa intenção, isso vai te ajudar. Todos são realmente livres para não ter filhos? Principalmente homem, por exemplo, geralmente não tem filho direto. Todo mundo que é homem já é realmente muito livre, porque ele não tem filho direto, ele não pare. Agora, mulher, para não ter filhos, agora, do ponto de vista evolutivo, que é capaz de ser isso que a pessoa está perguntando, é isso? Então, do ponto de vista evolutivo, se você tem confiança no seu processo evolutivo e tem boa intenção, você não precisa ter filho. Por quê? Você vai se condicionar mais para a evolução. Amanhã qualquer mulher vai querer ser sua mãe, porque não vai dar eclâmpsia, você vai se sentir bem, as coisas vão ser positivas. De modo que vale a pena. A antimaternidade cosmoética, ela é evolutiva, pensa nisso. Na tertúlia de ontem, o senhor fez um relato sobre uma de suas vidas como escravo. Poderia nos informar qual foi o período em que ocorreu essa sua última vida como escravo? Já faz algum tempinho, é difícil falar isso aí. Atualmente eu sou escravo, quer dizer, não é bem escravo, o nome que eu uso hoje não é mais escravatura. Eu falo que eu sou refém. O refém, até um certo ponto, não é escravo? É? Agora, eu sou refém de quê? Ou de quem? Sou refém da enciclopédia. Eu já falei isso faz alguns anos aí. Eu sou refém. Pois é. Eu sou refém da enciclopédia. Então, isso é um fato. Eu não deixei de ser escravo. Então, foi muito recentemente. Quer dizer, foi desde manhã hoje. Aí, Professor Walter, aqui na B de bola. Em relação ao testemunho, o verbete de hoje, nós estamos caminhando para aquele ensino à distância, né, onde nós vamos diminuir um pouco as aulas presenciais. O senhor vê que a gente vai ter uma perda muito grande com essa nova tecnologia, ou como que o senhor vê essa relação? Não, eu acho que uma perda ela é inevitável no caso, porque é a perda da medicina. A perda da medicina já aconteceu isso há muito tempo e foi uma perda. Qual que é a perda da medicina? Os médicos usam máquina demais, não tem contato direto com as pessoas, a clínica geral caiu no buraco, vem o grande professor dos Estados Unidos, vem para cá e fala assim, não, agora quando for mexer com medicina eu venho para o Brasil, porque nos Estados Unidos não tem mais gente. Quem atende a gente é só máquina. Agora, falar para a máquina é uma coisa horrível. Então eu venho para cá porque aqui ainda tem médico que fala com a gente. Então veja, o problema do contato hoje, a própria psicologia, você sabe disso, eles afirmam, reafirmam, insistem que a criança nasceu, é preciso estar junto ao peito da mãe, tem que ser abraçada, tem que ter afetividade, tem que ter contato. Isso é um fato. Agora veja, na questão que você falou em educação. Educação começa com a criança. É evolução. Então, na hora que o negócio ficar tudo à distância para falar com criança, está tudo no buraco. Esse negócio não dá certo. Negócio à distância não dá certo. Existe até samba sobre isso. Longe dos olhos, longe do coração. Tem essas coisas todas. Agora, ó, a maior prova que o negócio é difícil é o seguinte, o que já existe por aí. Essas conversas românticas que tem na internet, chatos, esse negócio todo. O que se passa? Muita morte, muito estupro. Hoje em dia, o Law and Order está trazendo um monte desses casos que a pessoa arranjou namorada através da história. Então, não, eu arranjei 18, estuprei 7. Ele mesmo fala, está lá, está saindo os episódios falando isso tudo. Aquilo é baseado em fatos, não são fatos que eles estão mostrando direto. É só o Medical Detectives que mostra a realidade das coisas. Esses outros são todos de ficção, mas são baseados nos fatos que estão ocorrendo no dia a dia. Então, você vai ver que se esses chefes já estão fazendo essas coisas, pensa bem na questão da escola. Agora, o que se passa? Isso aí é inevitável. Por quê? Tem que acabar com os processos das cerimônias da vida, aquilo que eu chamo das molduras. Por exemplo, eu vi falando esse negócio de moldura.
A hora que eu defendo a esteira aeróbica, é uma beleza, porque você corta uma série de molduras da etiqueta da vida social. Você vai andar na rua, você encontra com a pessoa, ela para você tem que cumprimentar, tem que ver aquilo, o cachorro passa na sua frente, o automóvel jogou sujeira na sua cara, o outro não sei o quê. Dentro de casa, não, você abre a janela, você tem lá, ninguém te incomoda, você pode pôr até uma música com você. Acabou a moldura. Então, a vida é o caminho da esteira aeróbica. As pessoas vão ficar cada vez mais isoladas, sem estar isoladas. Presta atenção. Uma pessoa, por exemplo, ela pode andar na esteira aeróbica falando no microfone, falando em alguma coisa, gravando, atendendo o celular, conversando no celular, vendo televisão, ouvindo música. Tudo isso ela pode ser. Então, esse negócio aí, feliz ou infelizmente, vamos adaptar o melhor que isso aí possa apresentar, porque isso aí veio para ficar. Eu acho que a escola, assim, ela vai acontecer cada vez mais. Agora, vejam, vocês estão vendo que é a formação cultural heterodocente está caminhando para a autodidaxia ou autodidatismo. Vocês estão vendo? A hora que a pessoa se isola, ela está estudando sozinha. Não interessa que, através da máquina, o povo está falando. Ela não está vendo ninguém aí, ó. Não há o professor para saber. Ela não precisa pedir, ô professor, eu posso ir no banheiro? Não precisa. Entendendo? Então, isso tudo tem suas áreas. Vai exigir mais dos alunos, né? Vai exigir mais de cada um que estiver Agora, estudando. o processo é o seguinte. Olhar a pessoa olho no olho é a coisa mais séria que tem em comunicação. E essa comunicação é a melhor para dar aula. Eu, por exemplo, prefiro ver a pessoa ao vivo do que através, mesmo que seja ao vivo, lá na televisão. Por quê? Por causa da aula. Às vezes é mais fácil, assim, direto. Está entendendo? Então, agora, o que eu vejo é o seguinte, isso veio para ficar, viu? A gente pode preparar porque as carteiras vão ser substituídas por computadores. Tudo indica. Pensar isso. Já estão. É terrível. Gostaria que o senhor comentasse sobre a profilaxia do transtorno bipolar ou psicose maníaco-depressiva. Olha, a primeira coisa é o seguinte, quem é bom para falar nisso aqui é o Luiz, ó, que está lá em cima. Também eu acho que tem mais gente aí, hoje ali tem mais uma outra ali. Agora, o que eu vejo é o seguinte, de modo geral, vou te falar o grosso da história. Primeira coisa é a pessoa ir a um psiquiatra e revelar a situação toda que tem. De preferência, indo com a pessoa que ela mais gosta, para a pessoa que mais gosta falar o que ela tem, como é que é. Então, a pessoa que tem transtorno bipolar, nem sempre ela consegue revelar tudo que passa nela. Se ela entra numa fase de depressão, ela vai bloquear aquilo para não expor a situação. Se ela entra na fase de excitação, ela às vezes nem guardou nada, porque ela não tem memória de tanta bobagem que ela fez. De modo que o ideal é ir uma pessoa junta para falar a verdade, porque fala, não, ela, ou essa pessoa, ou esse homem, passou por isso, vai ver os excessos que a pessoa cometeu, que ela não viu. Então, uma das coisas mais sérias que eu acho no transtorno bipolar é ir ao psiquiatra acompanhado para mostrar a realidade que tem. Agora, o que pode ser feito nisso aí? Exercício físico é uma coisa boa para a pessoa fazer. Remédio é o psiquiatra que vai ver o que é que precisa. E arranjar uma vida em que a pessoa não tenha muita contrariedade. Uma das coisas mais bravas que tem no transtorno bipolar é a contrariedade. A contrariedade da pessoa, ela sai daquela excitação e entra numa depressão violenta no minuto. Isso, às vezes, é um senhor problema. E outra coisa, tem certas condições da bipolar que a pessoa fica procurando uma contrariedade para mudar. Ela mesma procura, ela não sabe que é assim. Aquilo é instintivo. É o animal que está dentro dela procurando. Animal que não sabe. É igual aquele negócio do tigre, que em vários lugares eu já vi isso, até em jardim zoológico. Então, eles colocam o tigre dentro do negócio assim, ó, mas fechado. E aqui, ó, tudo com grade. E o povo passa aqui para ver como é que ele está lá. Mas ele está fechado lá. Agora, o que ele faz? Eles ficam o dia inteiro
daqui até ali, dali até aqui, daqui até ali, dali até aqui. Então ele faz xixi aqui, depois vem aqui e faz xixi aí, para mostrar o processo, você está entendendo, do território dele. A gente vê que certas pessoas bipolares são tigres dentro da jaula. Elas estão doidas para escapar, para sair. Não dá nada a vida. Aquilo tudo, não tem nada lá que está satisfazendo, que é uma coisa. Agora, isso, às vezes, nem essa excitação da fase maníaca ainda não satisfaz a pessoa. Então, o remédio é uma coisa boa. Agora, para tratamento a longo prazo, eu tenho visto muito, e muita gente eu vi curou com isso, que não fui eu que curei, eu só dei indicação. Mas a pessoa mesmo se curou. De que modo? Ela vê com toda a autocrítica, quando ela quer mesmo melhorar, quando é que ela vai ter um ataque, uma crise, um surto. Ela, então, abortar o processo, ela começar a tomar uma atitude. Eu vi muita gente que chegou aqui há anos, o negócio era bravo, chegava falando até em suicidar, porque a depressão que às vezes a pessoa entrava, já levava para o suicídio, porque uma boa parte da depressão, da bipolaridade, leva para o suicídio. E essas pessoas, por exemplo, muitas delas melhoraram. Tem uma delas que é muito conhecida de vocês, que eu não vou falar quem é, mas hoje ela é outra pessoa, nem parece ser a mesma pessoa. Agora, foi anos e anos, quando ela chegou, já tinha, a mãe tinha, um monte de gente tinha, e ela andou melhorando. Hoje ela é uma professora, aqui fora de Foz, leciona na universidade. Consegue manter tudo, ninguém percebe que ela teve bipolaridade tão séria. No entanto, ela superou isso tudo. Eu acho que a casa, se a pessoa quer, mas ela tem que saber, né? Ela tem que querer, porque se não quiser, não adianta. Não. Agora, queria entender os processos dos missionários, sendo que eles são extremamente religiosos, sem vínculo com algum tipo específico de igreja. Fazem tacon diariamente, sem sair disso. Passando de pai para filho, durante gerações e gerações. Sim, você vai entender o quê? Estão fazendo tacon, estão fazendo o que precisam. Se eles estão lá, é porque tem culpa do cartório. Eles não estão à toa. Agora, é uma bênção. Eles são favoráveis, são bons, são positivos, etc. E outra coisa, às vezes são sacrificados. A dona lá, que foi morta lá no norte, não é isso? Na Amazônia. Como é que chama? Stang, né? Pois é. Ontem o senhor falou sobre os negros e a escravidão. Poderia falar algo sobre a capoeira? Eu já falei aqui também, né? Capoeira é o seguinte, é um processo folclórico, o povo gosta, etc. Tal. E eu sempre pergunto, você usa também o birimbau na capoeira? Olha bem o que você está fazendo. Agora, eu gosto mais de esteira aeróbica, não é de capoeira, para fazer exercício. Ainda hoje existe dúvida mais que profundas a respeito da nossa origem planetária. Somos filhos de uma entidade divina ou criados a partir de quê? Somos parte de uma sociedade paralela aos animais ou viemos evoluindo a partir dos animais, nesse caso dos macacos? Sim, essa última. O senhor tem alguma informação das consciências dedicadas a esse estudo? É o que a gente está mexendo, né? Todo mundo se mexe com isso. Agora, ninguém dos mais evoluídos perde tempo para saber quem é que criou tudo no início, que eu chamo que é o primo pensene. Quem é que elaborou o primeiro pensene? Isso não interessa. Eu tenho uma dificuldade danada com os pensenes que eu estou elaborando hoje, agora eu vou pensar naquele que foi criado o primeiro que apareceu. Isso aí é uma dificuldade. De modo que esse a gente não perde tempo com isso. Agora, que você é primo das 9 bilhões de bactérias, você é, que estão com você. Você é uma pessoa bacteriana. Eu não estou falando que é bactericida, não. É bacteriana. Eu sou uma pessoa bacteriana. A humanidade é constituída de pessoas bacterianas. De modo que eu posso falar assim, todos aqui são grandes personalidades bacterianas. O mínimo é 9 bilhões de bactérias, cada um dentro da sua psicosfera, o que não é fácil. Mas é a vida. Isso é a nossa realidade. Agora, vamos ver o que é o essencial e ver o prioritário. É o que a gente tenta fazer. O prioritário é a gente ver como é que nós vamos viver com bem-estar e dar bem-estar com quem a gente convive, o melhor que a gente puder. Mas vendo também o futuro imediato, porque senão
Se a gente vê só agora, como é que fica? E amanhã, como é que fica? Então, é preciso fazer prospectiva, ter uma previsão, examinar as coisas para isso durar mais. Vamos, então, agir com ações que possam criar filhotes positivos para nós. Filhote que eu estou falando quer dizer resultados, frutos positivos. Isso é que interessa. Tem alguém aí que esteja com o microfone ainda? Aqui no ar, professor Valdo, aqui em cima. Voltando à questão do bipolar, há casos também de pessoas que sofrem, não exatamente bipolar, não sei o nome exato, mas que têm certos distúrbios assim, emocionais no sentido de flutuação de humor, que seria um bipolar mais light, no sentido de euforia, ansiedade. Como é que se trabalha nesse caso? Todos os processos de distúrbios, no caso psiquiátricos, eles têm uma porção de, vamos dizer assim, percentuais de manifestação. Agora, a gente tem que ver o que é que predomina de modo geral na pessoa. Não pode analisar a vida de uma pessoa numa semana, não. Tem que examinar pela anamnese, fazer uma parasemiologia com ela para ver. E outra coisa, não é só a paragenética dela, é a genética também, a mesologia, a formação cultural, quais são os acidentes da vida dela. Acidentes que eu estou falando, acidentes físicos, acidente de doença, enfim, coisas nesse sentido tem que examinar. Né? Tá. E como é que faz, por exemplo, lá na conscienciometria, às vezes aparecem algumas dessas personalidades, né? E a gente tenta, às vezes, dar dica, falar, tudo mais, às vezes não entra, assim, a pessoa não consegue ter esse nível de autodiagnóstico. Olha, o problema todo, das coisas mais difíceis que tem no diagnóstico, para quem não é médico especializado, que a pessoa não procurou esse médico, mas uma pessoa assim, amadora, por fora, empírica na situação, apenas na praticidade, a coisa mais difícil que tem é a pessoa admitir, quando você fala que ela tem, por exemplo, ou que ela tem bipolaridade. Ela já vê que é uma doente mental. Eles já mudaram esse nome, porque era psicose maníaco-depressiva. Já passaram para bipolaridade, que é uma palavra até bonita, né? Para falar bipolaridade, olha, é bonita a palavra. Mas veja, não resolve ainda. Então, só esse estigma de ter isso, principalmente para aquela pessoa que nunca foi ao psiquiatra, é um problema. Porque na hora que vai ao psiquiatra, a pessoa já julgou a toalha. Agora, na hora que você está falando com aquela pessoa que não julgou a toalha, que não quer ir ao psiquiatra, que não admite que seja doente mental, isso é uma dificuldade, é um problemão. Às vezes, só vai com uma camisa de força na hora que deu um surto aí, uma coisa muito séria, que ficou agressivo ou que deu qualquer coisa nesse sentido. Então, o problema é a gente ver o que faz. Agora, se deve falar com as pessoas devagar. Nunca chegar e atropelar um processo de uma tal maneira que pode dar um choque nela, que em vez de você ajudar, você vai piorar. E outra coisa, a pessoa pode morrer da cura, ela pode ter uma crise na sua frente na hora. Eu vejo uma opção de coisa e vou apalpando, pouco a pouco, com calma. Está entendendo? Dou um jeito da gente ter mais contato, até entrar mais na intimidade da pessoa, para fazer rapport. Porque a maioria, o maior problema que eu acho para o amador, o não profissional, é isso. Valdo, para a gente profissional também é difícil. Eu sei. Mas porque o mais difícil é mais difícil, claro. Tem o não profissional que sim, sofre mais. Isso que tu falou ali, tem um conceito hoje, já faz 10 anos, chama espectro bipolar. Né? Então, é essa gradação ali essa gradação que tem, e isso e aí se viu nesses estudos que existem pelo menos, né, mais de 5 tipos, assim, subtipos de bipolaridade. Então, tem uns que falam em 7, tem outros que estão tentando aumentar, agora, mas é difícil. O fato é que há uma gradação, né, entre isso aí. Existe gente, Luiz, que você deve perguntar assim, qual o tipo que ele está usando hoje? O que ele está aplicando hoje na perturbação dele? Porque conforme a situação, a pessoa varia. Sim. É igual aquele negócio de mudança de personalidade, de vida assédio. E outra coisa, os assédios, às vezes, extrafísicos, não são diretamente da pessoa, não, às vezes é da família. É um grupo. Isso tudo eu tenho visto na minha vida o tempo todo.
É muita gente assim. E a gente vê, por exemplo, a piora, às vezes, dos sintomas dos pacientes, como eles sendo, né, o porta-voz do assédio do grupo, né? Então, às vezes, eles são mais sensíveis, mais esponja, e acabam pegando. É isso mesmo. E isso acaba. Agora, uma coisa boa que a gente pode falar lá com o meu chefe lá em cima é o seguinte: quando a pessoa está assim e ela quer ir a um psiquiatra, deve ir a um psiquiatra que ninguém conheça dentro do círculo social dela, para diminuir, você está entendendo, a crise. Então, por exemplo, às vezes é bom ir em uma outra cidade. A hora que ela tem uma pessoa totalmente desconhecida, um psiquiatra desconhecido, ou uma psiquiatra, uma mulher desconhecida, noutra cidade, que ninguém sabe quem é, nem sabe o endereço da pessoa, ela às vezes vai admitir que ela é doente mental. Já é um meio caminho andado para os psiquiatras das redondezas. Você está entendendo? Da vizinhança, aquele que está mais próximo, que pode admitir. Isso ajuda muito. Então, às vezes, a primeira coisa não é ver um psiquiatra da família, alguém que é o vizinho, um amigo do ciclo social, que a gente janta com ele todo dia, não. Às vezes é bom pegar um que seja de longe, para começar, para não assustar o passarinho. Entende como é que é? Agora, psiquiatra é necessário para isso, tá? Eu não acho que seja psicólogo, não. É psiquiatra que precisa nesse processo. Não é psicólogo, não. A psicologia é muito boa para uma série de coisas, pode ajudar muita pessoa aí. Mas o caso aí é psiquiatria mesmo. É mais sério, mais embaixo. Quem é mais que está com o microfone? Tem mais alguém sobre o testemunho? Quem é que quer prestar mais um depoimento nesse tribunal de Nuremberg? Não tem mais ninguém? Como é que é? Hoje nem a nossa amiga não está aí, a Luimara, devia estar ali, ela está no horário dela. 2h06 é a hora da Luimara, mas ela não apareceu hoje. Não é isso? Agora, gente, do ponto de vista aqui do testemunho, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que vale a pena, é ver a remissiologia, que nós falamos sobre o abertismo consciencial, a alta autoridade vivencial, a autoexemplificação, a autoconsciência verbal, a exemplologia, a força presencial, a palavra, o princípio do exemplarismo pessoal, o princípio do posicionamento pessoal e a verbaciologia. Isso aqui, só isso já é um mundo dentro do processo de testemunho. Professor, na página 87, voluntariologia. O senhor podia falar um pouco mais desse senso? Voluntariado como testemunho prático do senso de fraternidade. O senso de fraternidade, ele é inevitável e indispensável. Nós todos temos que chegar a esse senso de uma maneira mais profunda para nós acertarmos mais no alto esforço, quer dizer, na evolução que nós estamos empenhados nela. Então, para isso, o voluntariado é muito bom, porque ele desperta a parte teática do processo do senso da fraternidade. Você é levado, por exemplo, a estudar, a raciocinar, a ponderar no problema da interassistencialidade. Essa interassistencialidade vai aumentar seu senso de fraternidade. Com o senso de fraternidade, você vai ter mais chance de ter assistência extrafísica. Uma pessoa que não tem senso de fraternidade, ela não faz assistência. Se não faz assistência, ela não tem assistência. Você entendeu isso aí? Então, esse jogo é terrível, que é um círculo vicioso. E nós temos que caminhar para um círculo virtuoso. Quer dizer, a pessoa consciente disso, com boa intenção, ela caminhar para o melhor. Esse que é o caminho que a gente precisa. E esse voluntariado é o princípio aí que move as instituições conscienciocêntricas, né? Pois é. A instituição, ela é feita para isso, né? A conscienciocêntrica. Quer dizer, a instituição, a razão social dela é a consciência em si. Todas as conscienciocêntricas. Ela está centrada na consciência. Na hora que está centrada na consciência, é visando justamente a evolução consciencial. Essa evolução consciencial é feita através da interassistencialidade. Então,
a pessoa começa a ser uma voluntária, uma colaboradora dessa instituição. Ela vai ter uma porção de perguntas que vai começar a chateá-la, e toda hora aquilo vai tocar na cabeça dela, mesmo que ninguém fale. Ela vai ler, ela vai ouvir, ela vai entender as coisas. Uma delas é o seguinte: como é que é o meu CPC, meu Código Pessoal de Cosmoética? Eu já sou, ou eu sou candidato ou candidata a ser mini peça de um maxi-mecanismo? Afinal de contas, do ponto de vista da evolução, dentro daquele processo lá, índice das faixas etárias caminhando para a escala evolutiva da consciência. Eu estou aonde? Então, aquilo tudo coloca a pessoa a acertar o passo. Ela é obrigada a fazer algum esforço para acertar o passo dela. Isso ajuda demais. O senso da fraternidade começa a aparecer aí. Agora, veja, a maioria das pessoas que chegam, o senso da fraternidade é a última coisa que ela vai pensar. Ela, em primeiro lugar, quer ver o egão dela, como é que está. Ela quer dar um jeito dela se acomodar com as novas ideias que nós estamos falando, dentro daquele modo de ser da vida dela. Então, ela não quer sair do status quo. Ela quer ficar daquele jeito, se acomodar. Aí vem o Loche, começa a falar, acaba com a pessoa. Vai na Consus e ela vê que uma pessoa entrou lá como Consim Cobaia. Nossa, eu não entro nessa. Entendeu como é que é? Eu não tenho força para isso. A primeira vez aquilo arrepia a pessoa, ela tira até igual aquela pessoa que tem medo de filme de terror. A hora que vê que saiu sangue, ela tampa. Ela faz isso na hora que está vendo a Consim Cobaia. Tem um monte de gente aí assim. Então, veja, isso tudo é o início do princípio, do começo, para a pessoa ter a autoconvicção do processo da fraternidade grande, que ela ainda não tem. Entendeu como é que é? Então, por exemplo, a maioria das pessoas que chegam aqui, elas têm um status quo de alguma apriorismose. Por exemplo, ela tem uma religião que ela domina, que ela acha que aquilo é importante e acabou. Tudo que ela julga é a partir daquela balança que a religião fez a lavagem cerebral da cabeça dela. Entendeu, não? Então, o fiel da balança dela é o problema da religião. Isso, até ela fugir disso para entrar no senso da fraternidade, demora. Então, uma pessoa que ela é da religião, ela não tem senso de fraternidade. Ela pensa que tem, ela julga que tem, mas ela não tem. Por quê? Toda religião não tem fraternidade. Ela é sectária, ela é facciosa, ela é partidarista. Entendeu como é que é? Então, não é. Agora, a hora que chega aqui, nós falamos para ela assim, olha, experimente, não acredite em nada, nada que eu estou te falando, nada do que você leu. Faça a sua experiência e veja o que tem de correto nisso, o que você admite através da sua vivência. Então, esse princípio da descrença já começa a pessoa a acertar o passo para ir para o lugar certo. Isso demora. Então, por aí você vê que tem sua razão de ser da gente pôr aqui. Voluntariologio, voluntariado como testemunho prático do senso de fraternidade. Agora, não é só o testemunho prático, é o vivencial, é o teático, tem tudo aqui dentro. Entendeu como é que é? Você olha aí a turma, como é que vai mudando, né? E outra coisa, não muda só na pele, não, porque as pessoas às vezes vêm de uma cidade muito poluída, São Paulo, Rio, chega aqui e muda a pele, a pessoa melhora. Quando volta lá, eles perguntam, fez plástica, hein? Não é nada, o processo é a mudança mesmo da situação. Então, há uma mudança ecológica que precisa depois de haver também, concomitantemente, ao mesmo tempo, uma mudança interconsciencial, que é o que acontece. Agora, se até o arlindário mudou tanto, então todo mundo aqui pode mudar, não é isso? A esperança é a última que dessoma, como ele fala. Não, até a pele. Como é que foi que aconteceu com você o negócio da sua pele? Como é que foi? Você passou aqui uma temporada. Quando voltou, eu sei que ele voltou com o olho desse tamanho para falar para mim. E voltou a São Paulo. Aí eles falam assim, o que houve com você? Como é que foi? A poluição deixa a pele
Suja. Encardida. Encardida. É. Aí eu vou Você parece assim um lusco-fusco. Quer dizer, interracial. A limpeza... Você tem 2, 3 raças simultaneamente. Houve uma limpeza de pele sem precisar ir. Pois é. Fizeram. Esteticista. Esteticista. É. Então, agora, perguntaram para ele se ele tinha feito plástico. Fiquei mais Arlindo. Arlindo. Agora é um caso sério isso aí. Realmente. Mas eu lembro que quando ele passou aqui a temporada, que voltou a São Paulo, ele chegou com os olhos grandes. Valdo, você adivinha o que falaram para mim? Estão achando que eu fiz plástica. É uma vergonha. E a primeira coisa que todo mundo comentou lá em casa foi minha pele. Agora, você eu falei, viu mas não é que eu não sou branca. Encardido, né? Eu falei para ele, não sou branca, vocês é que estão com a pele escura. Ainda estão vivendo na Zona Norte? Zona Norte, mas está todo mundo queimado. Mas está todo mundo queimadinho de praia, todo mundo marcado. encardido, é meio moreninho. E outra coisa, eles gostam de falar que aquilo é uma beleza. É a mulata, é a cor de jambo. Aí mostra a marquinha da praia. Isso tudo é frase que consola. Né? É frase que consola, mas quem é encardido é. Agora, você chegava em Manhattan, o povo que tinha vivido no Rio, falava assim, como é que está aquele povo encardido lá? Carioca gente tá muito brasileira, manchado. morando lá em New York. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, não fica falando muito encardido não, que aqui está começando a ter poluição. Cuidado, vocês também vão ficar encardidos, não demora muito. Olha bem. E eles pensam que a gente faz plástica, né? Ele pensa que não, você fez alguma coisa, não é possível. E a gente não fez nada, só não toma mais sol, né? A pele melhora mesmo, a situação não é fácil. O caso melhora assim. Isso é um fato. É muita gente aí que já melhorou. Já teve gente que eu falei, você quer fazer plástica? Tem 2 coisas positivas. Vai fazer TENEPS em Foz do Iguaçu. Que aí junta a fome com a vontade de comer. O negócio potencializa tudo. Não tem jeito. Eu falei com as moças para fazer isso. Não. Porque elas estavam meio na prateleira, etc. Tal, invictas, aquele negócio todo. Morar na Cognópolis também. Pois é, morar na Cognópolis. Não, vem para Foz, a Cognópolis. Eu acho que o livro também ajuda depois. Né? Não, mas isso aí já é um extra. Isso aí já vem no fim da história. Isso aí já é o pós. Entende? É o pós. Né? É o que vem depois. Calma. Vamos devagar. Mas olha, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 56 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais e 19 perguntas online. Hoje vamos ter 3 recados: Rosângela, acoplamentário; Max, atividade editares na Semana da Saúde; e João Paulo, Côncios. Boa tarde, estou aqui para divulgar o curso acoplamentário. O acoplamentário é um laboratório para o desenvolvimento parapsíquico e alguns atributos conscienciais. Desculpa, um laboratório grupal e tanto multidimensional. Alguns atributos que você pode estar desenvolvendo lá é autodefesa energética, assimilação, desassimilação, estudar clarividência, sinalética, promover o auto e o heterodesassédio grupal, entre outros. O laboratório estará ocorrendo 16 a 18 de outubro. A temática será interassistenciologia. Os EPICONs serão Leonardo Firmato e Félix Wong. O DDD para mais contatos seria 45, telefone 35252652 e o 35251181. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre a atividade que a Editares vai fazer na 2ª Semana de Saúde da Consciência da OIC. Vocês sabem, né, que agora nós estamos tendo diversos autores aqui na comunidade, né? Na verdade, temos vários autorandos, e uma das coisas mais críticas aí que a gente tem observado é quando chega no momento de a pessoa entregar o livro e receber o feedback. Na verdade, o mais crítico não é só o receber o feedback, para os 2 lados, né? No momento, quem vai dar o feedback também tem que ter bastante atenção. Então, é o processo da criticologia. Então, nós temos tido algumas experiências ao longo desses 2 anos e pouco aí que nós estamos trabalhando na Editares, eu e a equipe lá da Editares, e nós já levantamos diversos dados, diversas informações sobre essa experiência de dar e receber retrocríticas na hora que a pessoa apresenta o livro, né, a obra.
a gente vê que isso mexe com muita coisa, porque a pessoa, no momento que ela coloca o livro, ela, na verdade, ela está se expondo, né? Ela está colocando quem ela é, as coisas que ela conseguiu desenvolver até um determinado momento. E mexe muito com a questão da autoestima também, intelectual da pessoa. Então, a gente vê que é um tema bem interessante. E vale tanto para o autor, ele aprender, o pessoal que está escrevendo, as pessoas começarem a aprender a receber essas críticas, porque, na verdade, são críticas muito ricas, que enriquecem demais a obra da pessoa. Todos os autores que viram autores publicados, eles agradecem demais os revisores, né, porque deram contribuições inestimáveis para a sua obra. E, ao mesmo tempo, também, várias pessoas são revisoras também aqui na comunidade, né? A própria Editares, ela, às vezes, ela pede para algumas pessoas atuarem como consultores de revisão. E aí, esse momento, a gente está querendo trazer para a gente poder discutir um pouco sobre isso. Por exemplo, para quem quer ser revisor, qual é a melhor abordagem na hora de você dar um feedback sobre uma obra para a pessoa que está escrevendo? Como você fazer isso de uma maneira mais assistencial, de uma maneira homeostática? Então, temas como esse aí, que a gente vê que estão em voga agora aqui na CCI, a gente vai estar debatendo nessa segunda semana de saúde aí, e a gente convida todos vocês para estarem lá. A data, vamos ver aqui. A segunda semana de saúde é de 6 a 12 de outubro, né? E a nossa é na sexta-feira dessa semana, dia 9 às 19 horas. Não, 18 horas. 18 horas, tá bom? Obrigado. Boa tarde, falo em nome da Conscius a respeito do programa autoconscienciométrico, que vai começar agora no dia 4 de outubro. Bom, a gente vai ter aulas nas terças-feiras, nos domingos, e quem tiver interessado e quiser pegar informações, a gente aconselha que vá logo para poder arranjar uma vaga, ter uma vaga no dia que possa fazer o curso, porque às vezes a pessoa deixa para a última hora, mas não poderia fazer naquele dia que tem vaga. Então, procurar logo ali a recepção, pegar as informações, para não fazer em cima da hora. Estamos tendo bastante procura, as pessoas estão bem interessadas. O programa autoconscienciométrico começa com fundamentos da conscienciometria, que vão ter aulas para você fazer autoanálise, heteroanálise, entender personalidade, caráter e características da consciência, fazer a análise profunda da consciência. É um curso que a gente aconselha para quem quer se conhecer melhor e fazer um autoexame conscienciométrico. Tá? Obrigado, boa tarde. Lembramos o verbete para amanhã, que será miudeza. Obrigada e boa tarde a todos.